Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós estamos aqui no nosso encontro, isso mesmo, na nossa sala de aula virtual, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Então você que já me conhece, eu sou o professor Anderson Santos e nós vamos aqui continuar, a sequência aqui dos nossos estudos. Nós estamos estudando o panorama do Novo Testamento, dando uma olhada nas epístolas e Apocalipse. Isso mesmo, nós estamos chegando ao fim deste módulo, isso mesmo. Acredito que hoje seja a nossa última aula deste módulo, mas já tem outro módulo aí chegando para você, você que nos acompanha, você que é o nosso aluno, tá bom? Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Vamos lá? Então eu quero crer que você já está com o seu módulo na mão, tá vendo? Nós estamos estudando o panorama do Novo Testamento, as epístolas e Apocalipse. Então eu quero que você tenha módulo na mão, Bíblia na outra, e nós vamos agora falar com Deus, pedir a bênção dele sobre as nossas vidas e que essa aula seja uma bênção para você e para mim, tá bom? Vamos falar com Deus? Pai, eu quero mais uma vez, Pai, entrar à tua presença, pedir, ó Deus, a tua misericórdia e a tua graça, pedir, Senhor, que o teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza venha sobre nós. Pai, nos dê uma aula debaixo da tua bênção, debaixo da tua graça. Deus, paralisa, ó Pai, tudo aquilo que não provém de ti. Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Realiza o teu milagre para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Isso aí, sela com um amém aí, porque nós vamos ficar juntos aí pelo menos aí algum tempo, tá bom? Bom, nós estamos estudando agora as epístolas, lembra? Nós estamos na sequência, nós estamos estudando as epístolas gerais, né? Já passamos pelas paulíneas, entramos nas epístolas gerais ou universais. Agora nós estamos dando uma olhadinha nas cartas que escreve João. Isso mesmo, então nós vamos dar uma olhada nessas epístolas, lembrando que depois seria o Judas, mas Judas nós já olhamos na última aula, então eu linkei ela, estudamos ela junto com 2 Pedro, porque o assunto ali era bem parecido. Então nós vamos dar uma olhada nas cartas de João e também fazer aí um panorama sobre Apocalipse, tá bom? Hoje nós não vamos nos aprofundar em Apocalipse, por quê? Porque é um panorama bíblico, logo, quando nós estudamos o nosso módulo Escatologia Bíblica, isso mesmo, você que gosta de escatologia, né, uma disciplina que tem tantos mistérios, alguns se encantam e querem saber tantas coisas, então segura aí a tua curiosidade, porque quando nós estudarmos escatologia bíblica, aí nós vamos entrar com mais profundidade, fazer aí um estudo mais temático no livro de Apocalipse, tá bom? Por enquanto, hoje é um panorama, tá bom? Composição do livro, enfim. Vamos lá. Olhando para as epístolas, você que está com o teu módulo na mão aí, vamos dar uma olhada. Bom, desde os dias mais remotos, né, da igreja, as 3 cartas do Novo Testamento, essas 3 epístolas, 1 João, 2 João e 3 João, foram associados ao João, o mesmo que é o autor do Evangelho. Isso mesmo. Então você tem aí, a primeira das 3, ela é a mais longa, ela não vai ter tantas características normais de uma carta, ela vai parecer mais com um tratado, um acordo. Então você vai observar nessa epístola que João ele vai tratar de temas interessantíssimos. Então nessa primeira epístola, veja bem, ela é marcada por declarações breves, mas com palavras simples que vão entrar em contrastes, ou seja, ele vai acentuar, vai deixar bem clara essa questão de luz e trevas, verdade, mentira. Você pode observar. Então, se você serve a Deus, então você está na luz, porque Deus não tem parte com as trevas. Se você diz que andar em Deus e peca, então você não é verdadeiro, você é mentiroso. Então, é bem legal essa carta, porque ele vai com palavras bem diretas. Então ele vai trabalhar essa questão de justiça e pecado, vida e morte, amor e ódio. Então ele vai entrar nesses temas. Se você diz que ama a Deus, tem que amar também seu irmão. Como é que você pode odiar o seu irmão? Então ele é bem direto. Então, amar a Deus é amar ao mundo. E aí ele faz essa conexão também, filhos de Deus e filhos do diabo.
Então, nessa primeira epístola, ele vai trabalhar essas palavras com bastante força, esses contrastes. É muito rico essas epístolas de João, é um crescimento muito grande para você. As outras duas, né, elas foram constituídas no perfil mesmo de uma carta, elas são bem curtas. Na verdade, 2 João é o livro mais curto do Novo Testamento, então são bem curtinhas, nós vamos dar uma olhada em cada uma delas. Com relação ao autor, bom, existe unanimidade desde os tempos mais remotos de que foi o apóstolo João quem escreveu essas 3 cartas. Isso mesmo, é o João que você conhece dos evangelhos. Então você tem a existência de 1 João, ela é refletida em Clemente no Didaquê, isso mesmo, né? Papias, Policarpo e por aí vai, no quadrante do 2º século. Então, o Didaquê, um dos documentos mais importantes, né, da era apostólica, você tem ali, provavelmente ele fora escrito no ano 60, entre 60 e 90 depois de Cristo, e acredita-se que é até mesmo antes da destruição do templo. Então você tem essa ideia, então não tem discussão. Então Irineu, Clemente de Alexandria, durante a segunda metade do século II, falaram especificamente das cartas sendo como oriundas do João, o apóstolo João, na qual escreve o evangelho. Quando você olha a escrita, ela é bem parecida, embora alguns tons diferenciados, mas lembra muito mesmo o escrito de João. Quem foi esse João? Bom, ele cresceu na Galileia, provavelmente em Betsaida, onde o seu pai, né, Zebedeu, era um pescador. Então ele tem ali Zebedeu, sua mãe era Salomé, e esse João, né, o irmão de Tiago, isso. Mais tarde eles vão seguir Jesus, né, em algumas das suas viagens, juntamente com seus irmãos ali. E inicialmente ele vai se tornar um discípulo de João Batista, né, pelo que o texto nos informa, mas depois do batismo de Jesus ele passa a seguir a Jesus e posteriormente abandona a pesca e vai se integrar ao grupo de Jesus permanentemente. Isso aí você tem Marcos 1, do 16 ao 20, você vai ter essa ideia. E vai tornar-se um dos 12, e não é apenas mais um entre 12, ele vai se tornar o João, né? Aquele que se destaca, aquele que parece que está bem próximo do mestre. Eu costumo dizer que na verdade você tem 70, de 70 você tem 12, de 12 você tem 3, e de 3 você tem um que ele encosta a cabeça nos seus ombros, né? Então você vai perceber que esse João da qual nós estamos falando, ele era alguém bem íntimo de Jesus, isso mesmo, era alguém bem próximo ao mestre, até porque ele é o único que vai subir o monte da crucificação com Cristo. E aí você vai ver que a afinidade de Jesus para com ele é muito grande. Mas esse João, ele vai ser chamado de Boanerges, né? Filho do trovão. Ele é alguém que está num processo de cura, isso mesmo. Onde é que ele é chamado de filho do trovão? Lá em Marcos 3, o 3 ao 19, é aquela narrativa quando eles vão pedir estadia, né, em Samaria, e os samaritanos não os querem receber, e esse camarada que é conhecido como discípulo do amor, o amoroso, ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, você quer que nós oremos pedindo para que desça fogo do céu e mata toda aquela raça lá? Percebe que o João do amor também era um João meio esquentado, mas Deus está trabalhando nele. Eu sempre digo aos meus alunos que todos nós temos uma placa bem grande pendurada aqui no nosso pescoço, em reforma, isso mesmo. Eu tenho uma bem grande aqui, talvez você não esteja vendo, mas está escrito aqui, em reforma. Por quê? Porque Deus está trabalhando em nós, Deus está trabalhando por nós, e com certeza o Senhor vai trabalhar através de nós. Essa é a temática. Deus está fazendo uma obra na sua vida, amém? Você pode concordar comigo? Pelo amor de Deus, o que você não pode é deixar a obra embargada, tá bom? Como eu disse, esse João ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, então ele sempre estava presente
em algumas ocasiões. Por exemplo, nós podemos destacar que na ressurreição da filha de Jairo, Lucas 8:51, você só tem destaque de Pedro, Tiago e João. Né? No Monte da Transfiguração, você também vai ter no Getsemane, no momento da oração, você tem ali essa figura mais íntima, ou seja, ele é o único que vai estar presente até mesmo na casa do sumo sacerdote, quando os outros desertaram. Você conhece até a própria história de Pedro, né? Pedro vai negá-lo, mas João vai subir, ele vai até as vias ali, de fato, de modo que Jesus vê nele, deixa eu usar uma palavra aqui, alguém digno de confiar a sua mãe. Olha que interessante isso. Jesus vai confiar a sua mãe a João, embora tivesse os outros irmãos, e é bem possível que nesse contexto José já houvesse falecido, já tivesse morrido, mas Jesus vai confiar a quem? A Maria, ao João. Então qual é o verso que nós temos destacado? João 19, 26 e 27, lá no Evangelho de João 19, 26 e 27, vai dizer assim, que quando Jesus viu ali, né, a sua mãe, e perto dela o discípulo a quem ele amava, olha o que o texto diz, o discípulo a quem ele amava, então ele olha e diz à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E aí ele olha para o discípulo e diz assim, eis aí a tua mãe. O que ele está fazendo? Cuida dela, toma conta dela, eu confio em você, eu acredito em você. É muito legal isso, né? Aí o texto vai dizer, daquela hora em diante o discípulo levou para casa, ou seja, ele acolhe ela, né? Ele vai levar ela consigo. Então é possível, alguns tradutores dizem que é possível que ele arranca ela da onde ela morava e leva ela para morar com ele. Então verdadeiramente ele vai acolher a Maria. Então você percebe que esse João era alguém que estava ali junto com o mestre, né? Era íntimo de Jesus. Vamos dar uma olhada então na primeira epístola? Vamos lá. O tema da primeira epístola, qual é o tema da primeira epístola de João? Então você vai ter o tema dessa primeira carta, está ligado totalmente ao propósito da carta, que é Jesus, o Filho de Deus. Perceba uma coisa, irmão, no Evangelho, quando João escreve o Evangelho, ele escreve para provar que ele é o Cristo, e quando você pega praticamente o último verso de João, ele vai dizer, eu escrevi essas coisas para que creiais, para que crendo tenham fé, creiam que ele é o Filho de Deus. Mas agora na epístola, ele também vai trazer essa afirmação, mas de um modo a igreja, dizendo assim, olha gente, realmente vocês creram e ele permaneçam nele. Mas a partir daí, ele vai trabalhar uma questão de conduta, de uma fé prática também, mas ao mesmo tempo refutando também aquilo que seriam os falsos mestres. Por quê? Porque já tinham se infiltrado no meio da igreja alguns falsos mestres, e como eu já falei em outras questões, você tem o falso profeta e o falso mestre. O falso mestre, ele é complicado, os dois são ruins, mas o falso mestre é aquele que vai fazer uso de ensinamentos, de doutrinas, para tentar confundir o povo, e isso é muito prejudicial. Perceba que esses falsos mestres, eles já começam a querer negar verdades do cristianismo. E principalmente, uma principal dela era a questão da encarnação de Cristo. Por quê? Porque João vai refutar tais ensinos enganosos. Aí você tem lá no capítulo 2, do 26, aí você tem capítulo 3, verso 7, que ele vai qualificar esses mestres como o quê? Como falsos mestres, mentirosos. Ele vai chamá-los de anticristos. Por quê? A primeira vez que você ouve essa expressão é em João, anticristo. Por quê? Porque ele vai dizer aqueles que se opõem a Cristo, eles são contra a verdade de Cristo. E aí, de forma muito sutil, vai surgir, já no começo da igreja, aqui nesse contexto, um movimento ainda que a gente pode dizer que ainda é meio tímido, mas com muita força, que quase devasta a igreja, que são o movimento gnósticos. E aí você tem
a ideia dos docentistas também, né, que já vem dessa influência grega. O gnosticismo, ele era uma mistura da filosofia grega com a teologia judaica e misturava alguns ritos, e aí a coisa ficava complicada. Então eles vêm querendo se infiltrar na igreja, e aí a ênfase dessa primeira carta, ele vai justamente contrariar os ensinos espúrios desses falsos apóstolos. E aí ele vai dizer que na verdade Deus é luz, e aí a pureza de Deus, se Deus é luz, nós não estamos nas trevas. Ele vai explicar como esses cristãos devem andar nessa luz e ter comunhão com Deus. Você já vê isso no capítulo 1, e através do seu Filho Jesus, que é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Por que João escreve essa carta? Justamente esse conceito, é a ideia de curar, ensinar, e ele apresenta provas cabais que Jesus, o Jesus histórico, porque na verdade Jesus é nome, Cristo é um título, né, ungido, Machia, né, o Christos, né, em grego, Machia, né, no hebraico, que na verdade é a ideia do ungido. Então, na verdade, o Cristo é um título, Jesus é o seu nome. Então, qual que é a ênfase de João? É apresentar que o Jesus histórico, ele é o Cristo, ou seja, ele é ungido. Por quê? Porque você tem dentro do berço dessa doutrina espúria, que é o gnosticismo, eles não aceitavam a humanidade de Cristo. Ou seja, eles não achavam que Jesus era Deus. Por quê? Qual que é o pensamento deles? Na verdade, vindo, né, influência do dualismo grego, a matéria é completamente má. O espírito é bom, mas a matéria é má. Se a matéria é má, é impossível para eles aceitarem que que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então vai surgir algumas doutrinas espúrias do tipo assim, não, na verdade Cristo vem sobre Jesus, mas na crucificação o deixa, ele vem no batismo, e aí ele vai se tornar o Cristo no batismo. Ou seja, eles não entendem o que João explica lá no seu evangelho, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual é a conduta do ensinamento deles? Que na verdade o Cristo, né, vem sobre esse Jesus, o homem, na hora do batismo e na crucificação o deixa. E aí alguns vão dizer assim que as aparições do Cristo ressurreto, na verdade era apenas um fantasma, ele não ressuscitou. A ideia, deixa eu usar uma expressão aqui para que você entenda, era como se fosse de apenas uma visão. Alguns chegam a dizer que quando ele andava na areia, não deixava nem pegadas. E aí João vem realmente para dar ênfase que não, o Jesus histórico, ele é o Cristo, ele é o verbo de Deus, o verbo encarnado. Você está entendendo? Espero que você esteja entendendo. Aí ele vai refutar essas doutrinas dos falsos mestres, justamente logo no começo da sua escrita. Olha que interessante, irmão. Olha que legal como ele escreve esse texto. Abre aí a sua Bíblia, na primeira epístola de João, capítulo 1. Olha o que ele vai dizer. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e com os nossos olhos contemplamos e as nossas mãos o apalparam a respeito da palavra da vida. Olha o que ele diz: a vida se manifestou nele e a vida se manifestou, a nós vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nos foi revelada. Sim, o verso 3, sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevo, para que a nossa alegria seja abundante e completa. Percebe que logo nesta primeira fala, o que ele já está dizendo? Ele está dizendo justamente isso. Nós vimos, nós o tocamos.
Quando ele expressa essa ideia que nós vimos, nós o tocamos, na verdade ele está apresentando o quê? Que justamente ele não era um fantasma. O verbo verdadeiramente se fez carne. E aí você tem João escrevendo a sua carta na íntegra para refutar esses ensinamentos que negavam que Jesus era o Cristo. Então, o Jesus histórico, ele era realmente divino, né? Então, João vai escrever com esse propósito. Quando foi escrita esta carta? Bom, provavelmente esta carta ela vai ser escrita entre 85 e 90 depois de Cristo. Era um contexto de muita perseguição. Por quê? Porque você vai ter o imperador Domiciano, né? Ele vai estar no poder, ele vai assumir o poder aproximadamente em 81 depois de Cristo. E aí você vai ter esse escrito que de certa forma vai exortar os cristãos à conduta, ao amor ao próximo, que aí ele diz claramente, se você diz que ama a Deus e odeia o seu próximo, você é mentiroso, esse amor não é verdadeiro, como é que você pode não amar a imagem e semelhança de Deus? Então ele vai trazer esses contextos assim com muita propriedade. Ele enfatiza que ele toca em Jesus, e Jesus é o Cristo, o Verbo, o Filho de Deus, e aí ele diz que Deus é luz, e aquele que está na luz não pode andar nas trevas, que é a questão da conduta, percebe? Que ele está falando de um contexto de conduta. Então você tem no esboço da carta, e aí eu sempre digo, irmão, que o esboço você tem que dar uma olhada, pega o teu módulo em casa, a nossa aula ela é panorâmica, mas eu coloquei um esboço aí para você pegar a tua Bíblia, rabiscar, pega o teu módulo, tá vendo? Deixa eu mostrar o meu aqui, tá vendo? Grifa texto, riscar, porque nós precisamos mastigar essa palavra, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Então ele vai ali no seu esboço, vai falar de a vida de justiça, porque se nós estamos em Cristo, nós temos que ter uma vida de justiça. Aí você vai olhar, capítulo 2, logo nos primeiros versos, ele vai falar da caminhada da luz, Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também ainda do mundo inteiro. Mas nem todo mundo recebe, né? Não quero entrar nessa doutrina agora, mas ele sim. Olha o que o texto diz. Ele pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Mas nem todos aceitam essa propiciação. Olha o que o verso diz. Ora, sabemos o que temos conhecido, por isso se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Percebe o contraste? Se você diz que é de Deus e não guarda os seus mandamentos, então você não passa de um mentiroso, ou seja, você não anda com a verdade não habita em você. E aí o verso 5, aquele entretanto que guarda a sua palavra e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor, o amor tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Percebe todo esse contexto, toda essa ênfase, todo esse contraste que ele está dando? Então ele está falando de uma vida de conduta. Aí quando se segue os versos, ele vai falar sobre os anticristos, verso 18, olha lá, do mesmo capítulo, filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, olha a questão, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. Ou seja, o que João está apresentando aqui? Que na verdade essa turma sai do próprio meio aqui do contexto da igreja e eles vêm como falsos mestres, corrompendo o verdadeiro ensinamento. E João diz assim, olha, eles se saíram
é porque nunca foram dos nossos. Então, às vezes, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui para você, nós ficamos às vezes preocupados, né, chateados, principalmente quem é pastor, quem exerce uma liderança, né, seja ela de um grupo, de um departamento, nós ficamos chateados com algumas pessoas que se vão. Eu sei que nós temos que buscá-los, orar por eles, visitá-los, mas às vezes alguns vão embora porque não eram dos nossos. E cabe você pensar nisso. Pensa nisso. Talvez alguns se foram porque na verdade nunca foram dos nossos. Então, não estou aqui com acepção de pessoas, mas é apenas para nós pensarmos. Aí ele vai falar da vida dos filhos de Deus, que tem que andar o quê? Em justiça, que tem que andar em amor. Lá no capítulo 3 você vai perceber tudo isso. Então tem que andar em justiça, tem que andar em amor. A sua crença, vamos lá no capítulo 4, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia novamente, por isso que a gente tem que estar com a Bíblia na mão para estudar. Capítulo 4, do 1 ao 6, diz assim, ó: Amados, não dei créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Percebe isso, irmão? Como ele vai tratar essa questão? Então não vai dando crédito em tudo não, confessa a Jesus, crê que Jesus é o Cristo, então guarda isso. Ele vai nos apresentar o triunfo da justiça, garantia da vida eterna e as certezas cristãs. Então é uma carta, essa primeira epístola, ela é um tratado, né? Ela é de uma riqueza muito grande, é uma visão panorâmica, mas qual é o meu conselho a você? Pega o teu livro, pega o teu esboço, tua Bíblia, um grifa-texto, uma caneta e ó, bora estudar, aprender da palavra de Deus, tá bom? Vamos dar uma olhada agora na segunda epístola, isso mesmo, a segunda epístola, segunda escreve João. Bom, assim como a primeira epístola, essa também, ela é escrita, né, para fazer oposição aos falsos mestres, isso mesmo, como também aos docetas, que estavam cirandando algumas igrejas. O que era a ideia dos docetas? Como eu já disse, eles eram influenciados pelo dualismo grego, e essa influência, eles diziam que Jesus era apenas uma ilusão, na verdade o Cristo, né, era apenas uma ilusão, e aí ele vai realmente debater isso aí, refutar esse ensinamento. O tema da segunda epístola da carta é a prática da verdade. Os falsos mestres eram um problema perigoso para a igreja, porque eles atacavam as bases do cristianismo, né? Então, se Cristo não ressuscitou, você tá atacando a base da igreja. E aí, no pensamento deles, olha que interessante, se a matéria é má, o corpo é mau, o físico é mau, o espírito é bom. A morte para eles era um triunfo. De que maneira? Porque no pensamento deles, na filosofia deles, a nossa alma ela está presa nesse corpo pecaminoso e a morte o liberta. A morte o deixa livre. E olha que é um pensamento tosco, porque muitos nessas linhas acabam cometendo até suicídio. Meu irmão, cuidado, porque a Bíblia nos promete ressurreição e o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, muito cuidado com os ensinamentos aí, jovens aí, querendo se tornar mártires, matando pessoas e tirando a própria vida, né? Mártires não são, mas eles morrem por uma causa, se matam por uma causa, pensando que vão se libertar desse corpo, e quando chegarem, segundo eles, no plano espiritual, alguns ensinam que terem algumas virgens ali lhe esperando. Isso é uma doutrina espúria e até mesmo muito perigosa. Mas o que João vai refutar esses camaradas? Vai dizer que a ressurreição de Cristo, mas para eles, imagina, na linha de pensamento, então Jesus ressuscitou, ou seja, então ele volta a essa matéria que é má,
para eles a ideia de ressurreição não era bem vista ou bem-vinda. E aí João vai refutar, dizendo, não, ele é o Cristo, na prática da verdade, ele ressuscitou, e aí ele vai nos apresentar logo nos seus primeiros versos da sua segunda carta, ele vai falar do amor à verdade. Quer ver? Vamos aí, abre a tua Bíblia aí, é sempre importante você estar com a palavra de Deus na mão. Então, nos primeiros versos, ele vai falar assim, ó, ao presbítero, a senhora eleita, os filhos a quem amam na verdade. Ele vai falar a quem conhecem a verdade, que a verdade permanece em nós, que a graça e a misericórdia e a paz estarão convosco em verdade e em amor, e andando sempre na verdade. Então a ideia de que nós cristãos devemos viver na verdade de Cristo, na verdade do Evangelho. Por que que esta carta foi escrita? Aí nós temos um detalhe interessante, ó. O autor endereça a sua carta à senhora eleita e aos seus filhos. Dessa forma, alguns vão pensar que João está escrevendo a uma irmã, uma senhora, que tem ali a igreja constituída na sua casa, e os seus filhos também fazem parte desta membresia, deste corpo, né? Outros vão trabalhar a ideia de que a senhora eleita e os seus filhos fosse uma igreja e os seus membros, né? Portanto, essa carta é destinada a uma igreja, independente do destinatário. O fato é que ele adverte os seus leitores contra os falsos mestres itinerantes, né? Aqueles que andavam de igrejas em igrejas tentando disseminar suas doutrinas. Eu não estou falando contra os verdadeiros itinerantes que pregam a palavra. Por quê? Porque na terceira epístola ele vai defender justamente essa questão. Ele vai dizer que Gaio, parabenizar Gaio por receber esses irmãos que andam na verdade. Tem muita gente boa aí que anda pregando o evangelho, mas infelizmente tem aí também os falsos mestres que estão tentando dissimular falsas doutrinas. Então, quando foi escrita, provavelmente na mesma data, 85 e 90, quem sabe em Éfeso. É provável que tenha sido escrita em Éfeso. Aí você tem o esboço da segunda carta, que é a introdução. Ele vai falar, ele vai elogiar pela lealdade, né, passada no verso 4. E aí o capítulo 5 em diante, ele vai, do verso 5 em diante, ele vai trazer, capítulo não, verso, né? Ele vai trazer exortações para amar o próximo e para abandonar o erro, rejeitar o erro. Quer ver? Versos 7 a 11, vamos lá para a nossa Bíblia, no verso 7 a 11, olha o que ele vai nos dizer. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais confessam que Jesus Cristo, vindo em carne, assim é um enganador, que não confessa que Jesus Cristo vem em carne. Assim ele é enganador. E aí o que nós temos aqui, irmãos, nesse contexto? Acautelai-vos, meu Deus, quase não sai aqui, né? Para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para não receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tanto com o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa e nem deis boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz cúmplice das suas obras más. Olha o que ele está dizendo. Cuidado com essa turma, não recebe nem eles em casa. Eles negam a divindade de Cristo, não recebam eles na sua casa. Você está entendendo o que eu estou te falando? Tem muita gente por aí que começa a fazer o quê, irmão? Começa a receber um grupo que vai de porta em porta e eles negam a divindade de Cristo. Eles negam. Então, cuidado. E isso já havia acontecido lá, surge Ariel negando a divindade de Cristo, e você vai ter os concílios que vão bater de frente com isso, tentando refutar essa doutrina. Então toma cuidado, porque tem gente, não, vou receber para fazer um estudo. Irmão, olha o que João diz, se eles não professam a mesma fé, o mesmo ensinamento, não reconhecem Jesus, não recebe nem em casa. Por quê? Porque é perigoso, é muito perigoso.
Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá bom? Vamos olhar a terceira epístola, isso mesmo, a terceira epístola de João. Enquanto a segunda epístola, João exorta quanto aos falsos mestres, viajantes que se filtravam no seio da igreja, nessa o autor vai elogiar Gaio, lembra que eu falei para você? Quanto aos cuidados que ele tem com os servos de Deus, ou seja, aqueles que viajavam de cidade em cidade, fortificando e ajudando a estabelecer as novas congregações. Então percebe que na segunda ele diz para tomar cuidado com os falsos que vêm aí, esses viajantes, mas na terceira ele já começa a dar esse peso, né? Elogiar a Gaio pelo trabalho que ele tem prestado. Qual que é o tema desta terceira carta? Bom, diferente das demais, o tema desta carta é a importância da hospitalidade. Se por um lado os heréticos itinerantes estavam perturbando a fé dos cristãos, por outro você tinha genuínos mestres da verdade que estavam fazendo visitas às igrejas para fortalecer a fé dos cristãos. Aí na carta anterior ele vai proibir a hospitalidade para os falsos mestres, mas nesta carta ele faz justamente o contrário, ele vai estimular a hospitalidade. Entretanto, tinha um problema aqui. Tinha um camarada por nome Diótrefes, e esse Diótrefes ele era uma pessoa dominante em uma das igrejas, e ele vai se opor à autoridade de João, isso mesmo. Além dele se recusar, olha que interessante, irmãos, além dele se recusar a hospitalidade aos missionários, ele vai proibir que os outros também os recebam. Vai excomungar alguns irmãos quando eles assim o fazem. E aí João escreve para estimular Gaio em sua generosidade, mas também para repreender o Diótrefes, né, por sua má conduta. Ou seja, ele não tinha esse princípio acolhedor da hospitalidade. E aí você vai enxergar que o Diótrefes era alguém que, na verdade, ele era inseguro, dominante, tinha medo, talvez, de perder a posição. Então é muito sério isso, então, a ênfase nessa carta. Por que que ela foi escrita? Como eu já disse, para estimular a Gaio em sua generosidade e para repreender o Diótrefes pela sua arrogância. E aí ele vai anunciar também que em breve eu irei visitá-lo. O que João está dizendo? Nós vamos chegar aí, eu vou conversar. Tanto para abraçar Gaio, para dizer que Gaio tem sido um bom servo, como para dar um puxão de orelha aí no Diótrefes, que não tem guardado aí a sua conduta íntegra. Então, precisa se tomar muito cuidado. Tem muita gente que é inseguro, tem medo de perder o seu cargo, briga. Irmão, foi Deus que te confiou a obra de Deus. Nós temos que ser hospitaleiros, abraçar os nossos irmãos que andam na verdade. O falso mestre, o falso profeta não. Com esse você não tem nem comunhão. Mas o verdadeiro, nós temos que abraçá-lo sim, recebê-lo na nossa igreja e, se possível, ajudá-los e ajudá-los com honra, porque é assim que a palavra ensina. Quando foi escrita, como semelhante às outras cartas, provavelmente em 85 e 90 depois de Cristo, e isso acredita-se que foi em Éfeso. Então o esboço, você tem a mensagem de Gaio, ele vai fazer oração, recomendação, a condenação no esboço, a arrogância de Diótrefes, o elogio a Demétrio, e nós temos a conclusão, certo? Então essas foram as 3 epístolas de João. Agora eu quero voar com você um pouquinho, e nós vamos lá para Apocalipse, isso mesmo, nós vamos dar uma olhada em Apocalipse. Por quê? Porque agora não mais nós vamos trabalhar Judas, porque Judas nós já trabalhamos ela numa outra aula. Nós vamos olhar agora para Apocalipse, isso mesmo. Lembrando, como eu falei no começo da aula, que nós vamos tratar de uma visão panorâmica. Nós não vamos entrar, eu sei que quem estuda Apocalipse, eu gosto de estudar, quem eram as 2 testemunhas, o que é isso, o que vai acontecer aquilo, quem é o anticristo, quem é o falso profeta. Calma, porque nós temos um módulo só para isso, escatologia bíblica. Então, se você continuar estudando conosco, você não vai perder essa matéria, tá bom? Vamos lá olhar para Apocalipse? Bom, para a maioria das pessoas hoje, o livro de Apocalipse é um livro fechado, literalmente. Eles nunca o leem, ou têm medo, ou pensam que não conseguirão entendê-lo. Bom,
A priori, você já ou conhece ou você tem medo do livro do Apocalipse? Não gosta de ler? Eu já ouvi de alguns irmãos, não, eu não gosto de ler, quando começa lá no Apocalipse já me dá um temor, eu não entendo, esse livro é um livro oculto. Na verdade, não é. Ele é um livro revelado, revelado. A palavra Apocalipse do grego, né, significa revelação, porque apo, né, tirar o véu, e caluna, né, vem a ideia de apo, tirar, e caluna de véu. Então, ou seja, tirar o véu. Então a ideia mesmo é desvendar, ou seja, não é um livro oculto, é um livro revelado, é o livro da revelação. Mas, infelizmente, a palavra Apocalipse, ela se tornou, assim, uma palavra aplicada de uma maneira errônea. Então, qualquer evento catastrófico, aí o Apocalipse, qualquer coisa horrenda, o Apocalipse. Filmes de terror levam o nome de Apocalipse. Então, é uma conotação errada, um uso errado da palavra, né? Então, você não precisa ter medo, pelo contrário. Você precisa olhar para esse livro como a igreja, no início, olhava para esse livro em tempos de crise. Por quê? Porque na hora da perseguição, na hora da adversidade, eles olhavam para Apocalipse e encontravam Apocalipse um refrigério. Por quê? Porque vai ser a revelação de um Deus que comanda a história, que é Senhor da história, que ele comanda e que ele já tem o final da história escrito, que ele é mais que vencedor e tem o poder de fazer de você alguém mais do que vencedor, de alguém que vai triunfar em nome de Deus. Você crê assim, irmãos? Então as coisas podem ficar difíceis, as coisas podem piorar, mas você tem uma promessa, que ele enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas, e nós habitaremos com ele, com Cristo, estaremos com ele, novos céus e nova terra. Então percebe que ao invés de te dar medo, deveria, muito pelo contrário, lhe confortar, não lhe dar medo. Então, ele não é um livro oculto, mas é um livro revelado. Esse livro, irmão, ele vai revelar a completa identidade de Jesus Cristo e o plano de Deus para o fim do mundo, além de enfocar que Jesus, em sua segunda vinda, sua vitória final, e em onde todos os caminhos convergem para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é apresentado como o Cordeiro de Deus, que cumpriu as profecias do Antigo Testamento e garante o triunfo final no grande plano da salvação da humanidade. Portanto, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Ele é cordeiro, mas ele é o leão. Isso, cordeiro e leão. Glória a Deus. Então, esse livro ele vai tratar dessas questões. Vamos lá, questão do tema. O tema de Apocalipse, né? Alguns vão dizer, as revelações. Mas, na verdade, o seu tema é a soberania de Deus. Ele vai mostrar o Deus que é soberano na história. Esse Deus que é Senhor da história. Esse Deus que escreve a história e que ele triunfa sobre a história. Então, a soberania consiste em um poder supremo e independente. Ou seja, ele é eterno, ele já tem tudo registrado, escrito, determinado pelo seu exclusivo poder. Então é um poder supremo e ilimitado a qualquer outro. Ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso. Então, esse poder emana de si mesmo, ele é o Deus eterno. Então ele é o soberano, e é dizer que ele é soberano, é dizer que ele é maior do que qualquer coisa, ele tem todo o poder do universo, ele é incomparável. Quando nós olhamos para a soberania de Deus em Apocalipse, nós percebemos uma coisa: as coisas fogem do meu controle, as coisas fogem do teu controle, as coisas nos pegam de surpresa, mas ele é soberano. Ele é Senhor, ele detém o controle da história nas suas mãos, ele está sentado na sala de máquina do universo. Ou seja, nós cremos, né, no argumento teleológico, não teológico, propósito, fim, do grego, ou seja,
tudo que foi criado tem um propósito, tem um fim, porque Ele é o Deus que escreve a história. Portanto, aquilo que você está passando hoje, fica tranquilo, Deus sabe de todas as coisas, Deus tem o controle da situação. Talvez as perdas que você passou por esses dias, Ele sabe de todas as coisas. Eu não sei, você não sabe, eu não entendo, Ele não entende, mas Ele é Senhor. Teu pai não entende, tua mãe não entende, teus irmãos não entendem, mas Ele é Senhor, Ele detém o controle do universo. Ele é o Deus incomparável. Você pode dar um glória para Ele aí? Dá um glória para Ele é o Deus incomparável. Ô irmão, dá um glória a Deus aí nessa aula, se anima, pelo amor de Deus, tá bom? Ele é incomparável, incomparável. Conteúdo do Apocalipse, vamos lá, lembra que eu te falei que é uma visão panorâmica. Conteúdo. Bom, o conteúdo do Apocalipse é complexo, um pouco confuso, e ele precisa ser lido, né? Como aquilo que são os relatos visionários da realidade em que foram dados por Deus para ilustrar as verdades teológicas e espirituais. A realidade que o observador tinha naquele momento. Isso é interessante nós frisarmos, ou seja, ele vai narrar acontecimentos históricos, inclusive do tempo do fim. Mas nós percebemos no capítulo 4 que Deus diz para João, sobe aqui. Só esse fato de dizer sobe aqui, qual é a proposta que nós temos? Que ele está saindo da linha do tempo e está entrando na eternidade. Porque Deus não está limitado ao cronos, o nosso tempo. Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, do céu. Ou seja, ele está acima. Ele está acima, ele é Senhor. Mas é uma linguagem confusa. Por quê? Porque você tem alguns que vão tratar as visões de Apocalipse como uma visão no contexto idealista. Ou seja, o que é a ideia do idealismo? É que, na verdade, nenhuma dessas profecias de fato se cumpriram, nenhuma dessas visões eram todas ideias, não eram de fato verdades, não aconteceram. Você tem essa visão pretérita, né, que vem do passado, é algo que alguém vai ensinar que aconteceu só na época de João, não vai acontecer mais nada, já se passou, não tem mais nada, tudo foi lá para trás. Você tem livros, muitos livros que vão tratar o Apocalipse apenas nessa questão pretérita, ou seja, tudo já passou, já aconteceu. E você tem também a visão histórica, né, que a ideia é que o Apocalipse vem narrando a história, e a história está acontecendo, e muita coisa ainda vai acontecer. E você tem aqueles que trabalham o Apocalipse apenas na visão futurista. Qual que é a ideia? A visão futurista é que são acontecimentos que vão vir ainda, nada aconteceu. Qual que é que eu devo trabalhar? Bom, de certa forma, quase todas você vai ter um fundo aí de verdade, você tem que olhar nelas. Por quê? Porque você tem conceitos em Apocalipse que são figuras. Você tem coisas que já aconteceram realmente. Você tem a história se desenvolvendo. E você tem coisas que vão vir no futuro. Por isso que eu disse, a melhor visão é a teleológica. Por quê? De telos, né? De propósito, fim. Que tudo tem um propósito, tem um fim. Deus criou todas as coisas. E a Isaías escreve dizendo que ele é o Deus que anuncia o fim desde o começo. Então, ele é um Deus todo-poderoso. Mas para nós olharmos para Apocalipse, como eu disse, nós não podemos desprezar essa questão do ponto de vista do observador. Por quê? Porque muito daquilo que foi narrado por João era o ponto de vista do observador da sua época. Alguns não vão gostar dessa linha, alguns não aceitam, mas irmão, vamos pensar. Pelo menos você tem que pensar comigo. Eu quero te convidar a pensar sobre o assunto. Olha Apocalipse 8, do 8 ao 9, E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar um grande monte ardendo em fogo. Eu estou lendo na NVI. E tornou-se em sangue terça parte do mar.
e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Ele vai ver algo grande como um monte ardendo em fogo. Essa coisa como um monte ardendo em fogo que João viu, na realidade dos nossos dias, você pode chamá-lo do quê? O que seria um monte ardendo em fogo vindo do céu, caindo do céu, um monte ardendo em fogo? O que seria para você hoje? O que você pensou aí? Um meteoro? Se você pensou um meteoro, você pensou correto. Percebe que para ele não tem a realidade na sua época do que era um meteoro. Então ele está vendo um monte em chamas caindo do céu, e aí ele vai narrar um monte em chamas. Mas para você e para mim é um meteoro. Portanto, irmão, nós precisamos nos colocar no ponto de vista do observador. Olhar o que era a realidade de João, e a partir daí nós vamos entender melhor as suas palavras e que vão fazer sentido para nós hoje. Então, esse é o conceito, né? Você vai ver que algumas figuras, vai falar de algumas coisas que há uma representação para nós. Alguns não aceitam essa linha de pensamento, mas se você olhar com cautela, você vai perceber que tem muito sentido. Tem muito sentido porque ele fala de coisas futuras. Quando nós lemos Isaías 53, né? Ele levou sobre si as nossas dores, tal, o castigo foi levado como ovelha muda ao matadouro. Quando você lê isso, na sua cabeça já vem um Cristo. Mas quando Isaías profetiza isso, ele não tem ideia de quem era o Jesus histórico, que era ele. Então ele está profetizando algo que ele ainda não sabe, né? O livro ele vai se dividir em 3 seções básicas, isso mesmo. Então nós temos a introdução, que são as cartas, né? Você tem a introdução e as cartas, as 7 igrejas que estão ali na Ásia Menor, e aí tem os ensinamentos de Deus a cada uma dessas igrejas. Vão ter alguns que vão interpretar essas cartas, veja bem, como uma era da igreja, né? E nós estamos à luz de alguns intérpretes que nós estamos vivendo a era de Laodiceia. Então cada um desses momentos, cada carta se diz de um momento em que a igreja viveu. Outros vão olhar para estas cartas e vão trabalhar elas como sendo específica para cada igreja, momentos e circunstâncias que aconteciam. Outros vão olhar de um cunho profético. Verdade é que essas cartas vão trazer para nós lições valiosas, de como nós voltarmos ao primeiro amor, de abandonarmos práticas que não são condizentes. Então, é muito rico o estudo dessas cartas. Eu não tenho tempo, mas você pode olhar para elas e desenvolver um estudo mais sistemático. Quem sabe, num outro momento, nós vamos estudar uma por uma das cartas, tá bom? Depois você tem a segunda seção básica, que é o desdobramento da história, a volta triunfante de Cristo. E aí você tem do capítulo 4 até o capítulo 19, e a última seção, que se fala de o reino de Cristo, né? Uma nova ordem eterna, que é o capítulo 20 a 22, o conceito de novos céus, nova terra. Então a seção do meio ela começa com uma visão magnífica, triunfante, né, de Deus em seu trono, 4 e 5, em seguida por 3 conjuntos de 7 visões. Você vai ter os selos, as trombetas e as taças. Eu não vou entrar nessa questão, como eu disse, porque isso nós trabalhamos no módulo Escatologia Bíblica. Mas você vai ter os selos de Deus, as trombetas e as taças. De maneira muito minuciosa e transparente, aí nós vamos encontrar neste livro o relato final da história da humanidade, bem como o destino dos seres viventes. E aí você tem a ideia do tribunal de Cristo, né? O fim do sistema mundial, a Babilônia vai cair, cai a Babilônia, a grande questão, quem é a Babilônia? Quem é a Babilônia que vai se levantar? Enfim, todas essas questões nós tratamos no módulo Escatologia. E aí você vai ter o fim do anticristo, o fim do reinado de Satanás e o domínio do Senhor. Olhando para Apocalipse, nós temos ainda as teorias de interpretação, isso mesmo. Embora eu falei para você algumas visões na qual elas são abordadas, mas nós temos as teorias de interpretações. Por exemplo, surgiram, né, ao longo dos anos muitas teorias sobre como interpretar o Apocalipse.
Mas nós vamos destacar pelo menos 4 delas que vão ser aí as mais importantes. Eu vou te dar uma visão panorâmica do que são cada uma delas, e aí no contexto escatológico nós nos aprofundamos um pouco mais. Primeiro nós temos aí, quem está com o livro sabe do que eu estou falando, acompanhando no livro, nós temos a visão pré-milenista histórica, ou seja, essa visão pré-milenista histórica ela vai sustentar que o livro está relacionado à vida da igreja, né? Perseguições até o fim. E aí é uma ideia pós-tribulacionista. Por quê? Porque Cristo vem, derrota o anticristo e nós reinaremos com ele num reino milenial, né? Num período de 1000 anos. Aí depois você tem toda a sequência. Essa ideia é uma ideia de que nós vamos... você não tem a distinção entre Israel e igreja. Tudo uma coisa só, o novo Israel de Deus. E aí... igreja se torna igreja, é uma coisa só, e vai seguindo o evento histórico, a história de Deus vai se desenvolvendo, a história de Deus vai se desenvolvendo, se revelando, e aí você tem a volta de Cristo, nós vamos, né, nessa visão, vai enfrentar todas essas questões, mas Cristo vem e derrota o anticristo. Aí você tem a visão amilenista. Quem são os amilenistas? Primeiro que, eles não creem no milênio literal, como na primeira linha de interpretação acredita. Eles não acreditam em um milênio literal. Então, para eles, Apocalipse é entendido como uma descrição da igreja perseguida, que vai terminar com a segunda vinda de Cristo, com a grande ressurreição no final, uma grande ressurreição. Todos ressuscitam, justos e ímpios, e aí gozo eterno e morte eterna, grande julgamento, trono de Deus. E essa é a questão, eles não acreditam nessa ideia de um milênio, depois vai haver uma outra ressurreição. Eles não creem no arrebatamento, né, no sentido de, primeiro, um arrebatamento secreto, mas eles creem já nessa vinda de Cristo, e para eles o milênio já está ocorrendo. Aí nós temos a visão pré-milenista dispensacionalista, que na verdade esse pré-milenismo que estuda, né, as dispensações, vai ensinar que vai surgir um arrebatamento da igreja. E aí como base você tem os textos de Tessalonicenses, né, que nós, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, nos encontraremos com eles na nuvem, e a ideia é que ainda aquele que o detém, mas quando aquele que o detém for tirado, então se revelará o iníquo. E essa ideia de ser tirado é a ideia do arrebatamento. Então nessa visão da dispensacionalista, a maioria das igrejas no Brasil aderem a essa visão, trabalham nessa hipótese do arrebatamento da igreja. E aí depois você tem as bodas do Cordeiro, se segue, né, aqui embaixo os selos, as taças, a tribulação, grande tribulação. Depois o grande Armagedon, que é a vinda de Cristo, e os santos vão vir com eles, e novos céus e nova terra. Estou te dando uma visão panorâmica do que é essa linha de interpretação na visão pré-milenista, dispensacionalista, né? Depois nós temos também a visão pós-milenista, que ela é uma visão que não tem muita força, ela vai ser sustentada, ela vai surgir a partir do século XVIII, e porque a pregação do evangelho começa a crescer, o mundo ele está gradualmente, né, em crescimento, o avanço da tecnologia, da ciência, muita coisa surgindo, revoluções, indústria e tanta coisa. E aí tem aquelas ideias nesse século que as coisas vão ficar bem, as coisas vão melhorar, e aí surge essa linha de que esse pós-milenista que tudo vai se restaurar, então Cristo vai vir e vai reinar com todo mundo restaurado e tal, mas ela não tem muita força, ela vai se desfazer logo em seguida, porque o quadro que nós temos é que as coisas só pioram, as coisas tornam-se cada vez piores, tá bom? Então são essas 4 visões, mas eu gosto de citar uma frase de Lutero, que eu acho interessante, porque, irmãos, embora nós vamos trabalhar o texto melhor em escatologia, essa questão da vinda de Cristo, mas Lutero dizia que nós devíamos viver como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, tivesse ressurgido dos mortos hoje e que retornasse amanhã.
Essa é a ideia. Esteja pronto. Se você tiver que passar e enfrentar tribulações, você não está sozinho, Cristo está com você. Assim como foi lá no Egito, que Deus guardou os seus das pragas, Deus vai guardar você também, se tiver que passar pela tribulação. Se houver o arrebatamento, você está pronto para subir com Cristo. Então, ou seja, de qualquer forma, viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressurgido dos mortos hoje, e que retornará amanhã. Qual que é a ideia? Independente da circunstância, esteja pronto. Então nós temos essas teorias de interpretação, né, bem como os selos e as trombetas e as taças, que serão objeto de estudo no módulo de estudo bíblico Apocalipse, escatologia, perdão. Por que foi escrito? Bom, foi escrito a fim de mostrar que o Senhor não permitirá que o mal prevaleça, mas que o reino de Deus será instituído na terra, isso é fato. Um dia a ira de Deus, né, pelos pecados será plena e completamente liberada sobre a face da terra. O cálice da ira de Deus vai se encher. Porém, aqueles que não rejeitaram a Cristo, que aceitaram como seu único e suficiente Salvador, escaparão do juízo eterno que há de vir. E esse juízo que já foi anunciado pelos profetas menores com muita propriedade. Quando que Apocalipse foi escrito? Bom, como a Epístola de Judas, não há consenso em relação à data em que o livro for escrito, variando desde o imperador Cláudio, você tem a ideia de 41 a 54 depois de Cristo, até os dias de Trajano, né? No contexto de Trajano também, João possivelmente já tinha partido, que vai de 98 a 112 depois de Cristo. Entretanto, a corrente mais predominante prefere pensar em 95 depois de Cristo, já no final do governo de Domiciano, né, que vai de 81 a 96. Por quê? Porque logo na primeira frase do livro, né, a partir do verso 9, ele vai nos dizer, a partir do verso 9, é isso mesmo que ele vai dizer, que eu estava exilado na ilha de Patmos. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Verso 9. E eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação, reino da perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Patmos, na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em nenhum momento ele diz que foi Domiciano que mandou ele para lá, mas ele diz assim, por causa da palavra, por causa do Senhor Jesus, ou seja, ele entendia que Deus tinha um propósito sobre a vida dele. Ele entendia que o que ele estava passando não era mera coincidência. A ilha de Patmos era uma ilha vulcânica, uma ilha rochosa, uma espécie de prisão perpétua, cercada por água por todos os lados. Ou seja, praticamente impossível escapar de lá. Mas quando João está cercado por todos os lados, ele consegue olhar para cima. E quando ele olha para cima, o céu está aberto para ele. O Senhor diz para ele, João, vem para cá. Meu irmão, quem serve a Deus de verdade nunca está cercado, porque Deus é o teu refúgio. Deus é a tua fortaleza. Ele é o teu escape. Ele cuida de você. Então se alegre, porque Ele é o teu Senhor. E aí, irmãos, num palco talvez que era de tribulação, de prisão, é onde ele tem a maior revelação de Cristo, o Cristo glorificado, com vestes sacerdotais. Ele olha para ele, os seus cabelos, né, são como lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente. Ou seja, ele tem a visão do Cristo glorificado. Então, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao cárcere, Deus o visitou. Deus pode lhe visitar agora aí. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas Ele pode lhe visitar. E aí, no esboço de Apocalipse, né, nós estamos chegando ao final. Você tem o prólogo, né, o verso 1. Depois você tem as cartas à igreja. Aí ele vai dizer um semelhante ao Filho do Homem. Depois ele entra lá numa terceira sessão do esboço, os 7 selos, o cenário, os selos. Depois as 7 trombetas, os 7 sinais, as 7 taças. E aí tudo aquilo que vai acontecer e as visões da consumação. E aí ele faz a conclusão, o seu epílogo, palavra de conforto, palavra de advertência e a bênção final. Então, ele vai nos trazer um grande ensinamento. Não tenha mais medo de Apocalipse, pelo contrário, medita, leia, que você vai ver
que Deus é poderoso. Então, os temas centrais de Apocalipse são aqueles que Deus existe e está guiando o curso da história. Ele venceu o mal e que vai conduzir tudo a um final triunfante em seu próprio tempo. Qual que é a ideia? Deus tem o controle em suas mãos. Ele tem o controle de tudo. Tá bom, meu irmão? Então essa foi aí a carta, né, de João, as cartas de João, e uma visão panorâmica aí do livro de Apocalipse, tá bom? Encerrando hoje o nosso módulo, eu vou fechar as páginas do nosso módulo Panorama do Novo Testamento, as Epístolas e Apocalipse. Por quê? Porque agora se encerra. Você que é o nosso aluno, sabe que eu já te dei um trabalhinho, ou eu vou mandar um trabalho para você. Tem uma provinha para você testar os seus conhecimentos, mas é bênção, é fácil, você cresce na graça e no conhecimento de Deus, tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe, foi muito bom passar esse módulo contigo, essas aulas. Espero te encontrar em outros módulos, tá bom? Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós, tá? Então divulga esta aula, passa para alguém, indica alguém. Vamos fazer parte dessa família que está crescendo na graça e no conhecimento de Deus. A nossa meta, a nossa proposta é divulgar o Evangelho. É para que as vidas venham crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Deus abençoe, que Deus guarde você, guarde a tua casa, a tua família, tá bom? Te encontro aí na próxima aula. Não para não, desiste não, porque essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que a nós há de ser revelada, tá bom? Deus te abençoe. Lembrando, o Instituto Ministrando para Transformar Vidas. Deus quer transformar as nossas vidas. Até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus.